Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa fantástica, que é o João Lago. João, muito obrigado pela tua presença aqui. É um prazer estar aqui no seu programa. Satisfação. Beleza. João, conta aí para os nossos internautas, você já é muito famoso, mas muita gente ainda não te conhece. Que Sim, o mundo com certeza. é grande aí, são verdade. quase 8 bilhões de pessoas. É muita gente para alcançar, né? Muita gente para alcançar. Então, por verdade. favor, eu queria que você... Bom, o meu trabalho, na verdade, nós trabalhamos basicamente com coach de vendas, né, na área na área Não, fala um pouquinho da tua formação antes. Na formação? Legal. Bom, eu me formei já há 30 anos em gestão de pessoas. Eu fiz uma especialização na PUC em São Paulo de Educação Corporativa, pós-graduado em Pedagogia Empresarial. Legal. E especialista em desenvolvimento do potencial humano. Tá. São as formações que eu tenho nesse tempo. E trabalhou em áreas de RH nas empresas também? RH, sim. Muito tempo. Hoje nós temos ainda, né, a área sendo desenvolvida na área de RH. Sim. Sempre vendo o lado corporativo, mas também nosso trabalho, uma grande parte é com a pessoa mesmo, o ser humano. Exato. Né? Perfeito. O nosso trabalho, independente de ser corporativo ou não, é um trabalho que nós temos a missão do desenvolvimento humano, que é o foco final que nós temos aí para ter a proatividade, o sucesso aí dos projetos. Perfeito. E aí você começou a ver as tendências que o mundo acabou exigindo e acabou tendo uma formação em coaching também. Sim, o coaching, hoje ele é muito explorado, né, o nome coaching, e é uma necessidade que suplanta o nome coaching. Né? Porque o coach, na verdade, é um treinador, não é? E o treinador, ele precisa ser especialista naquilo que ele vai treinar. Então, acaba suplantando o nome coaching. E você traz para o coaching aquele processo de ajudar a pessoa a desenvolver o seu projeto, o seu desenvolvimento estratégico, né? Para alcançar um resultado que ele quer de uma forma acelerada, né? O coaching, ele traz essas ferramentas onde você consegue acelerar os processos dentro daquela especificidade. Tá. Né? Pô, João, deixa eu até dar um parênteses aqui. Todo final de semana aí são várias turmas que acabam se formando em coaching. Tá? Só que é igual a todas as coisas da vida, é Darwin. Não são os mais fortes nem mais os inteligentes. Eles são aqueles que se adaptam às mudanças. Exato. Então, basicamente, eu até vi uma estatística de cada 100 pessoas que fazem formação em coaching, só 5 acabam tendo uma relevância maior. Sim. Né? Então, para as empresas, porque tem empresas que falam assim, não, já vieram muitos coaches aqui e tal, fazer coisa e não deu muito certo o trabalho. Não, precisa ver se foi feito de acordo com a especificidade exigida. Correto. É porque a grande mídia, ela satura, né, a propulsão do curso. E aí você encontra cursos onde são colocadas 200 pessoas dentro de uma sala, onde é dada uma palestra, basicamente, sobre coaching, e no final você recebe um certificado e recebe 150 ferramentas para você trabalhar. Mas não houve uma preocupação, nesses casos, né? Não há uma preocupação de uma vivência maior em cada ferramenta, os porquês dessas ferramentas, como utilizar de uma forma proativa, trabalhando o autoconhecimento, aprofundando para chegar no foco exato. Muitas vezes você começa o coaching com um coach, né, que é a pessoa que pede o coach, e ela não sabe exatamente nem o que ela mesma quer. Ela imagina que quer algo, mas quando você começa a entrar nas camadas do coaching, vai aprofundando, a pessoa tem os insights falando, mas eu estou vendo que o que eu quero é outra coisa. Né? Então, o trabalho do coaching não é simplesmente você aplicar ferramentas ou fazer algo similar, mas sim você ter a experiência necessária para que você entre, né, vamos colocar assim, na pessoa, para ir trabalhando dentro dela os insights que ela mesma vai ter. Porque o coaching faz a pessoa despertar para aquilo que já tem dentro dela, na verdade. Né? Porque na realidade, assim, aquilo que a gente estava conversando antes, você tem a ponta do iceberg. Exato. Mas você tem tudo aquilo lá, quer dizer, cada um de nós é uma fronteira. Exatamente. Você tem que saber como tratar cada caso. Com certeza. E para você, após um curso de coaching, é muito importante você experimentar muito, ter muita vivência. Precisa gostar muito do ser humano, precisa estudar muito além do coaching.
Hoje, quando nós trabalhamos o coaching na nossa consultoria, nós usamos um pouco de PNL também, Programação Neurolinguística, pesquisamos muito a neurociência, né, o funcionamento da máquina humana, né, do cérebro, para entender os processos e fazer com que a pessoa mesma entenda esse processo. A base de qualquer coaching, na verdade, é o autoconhecimento. Legal. Não é você passar um conhecimento, mas fazer aflorar um autoconhecimento, Certo. que é o lado dolorido, né? E eu vejo, por exemplo, hoje, o que ocorre? As empresas buscam muitos profissionais da área de vendas. Sim. Né? Só que muitas vezes, assim, a pessoa se vende bem, faz um currículo bacana, né? E realmente a pessoa tem muitos contatos. Sim. Tá? Então, hoje, você tem bastante gente para abrir portas. Só que aquele matador, que é o que fecha negócios, né, que alcança os resultados, esse está escasso. E esse é o que o mercado pede. Exatamente. Né? Então, as ferramentas de coaching na sua consultoria ajudam os profissionais a se tornarem matadores. Exatamente. Exatamente por conta desse problema, você falou muito bem, exatamente isso que a gente também enxerga no mercado de vendas, na área comercial. Nós criamos um método para o coaching de vendas, que é o método CIV. É uma sigla que quer dizer Coaching Integral de Inteligência em Vendas. Ok. Porque você fazer um treinamento, nós entendemos assim, que você fazer um treinamento de vendas, onde você começa falando somente das técnicas, levantamento de necessidades, abordagens, negociação, fechamento, você atinge uma parte das pessoas que já tem uma parte anterior já pronta, que é o interior dela, a autoestima, autoconhecimento, uma série de fatores humanos que são os bloqueios. Aquele vendedor que não consegue lidar com o não, né? A falta de inteligência emocional, justamente para isso, né? Então, esse método que nós criamos, ele começa tratando do ser humano, né? Para ele se conhecer mais como pessoa. A gente usa análise SWOT, a gente usa muitas coisas, um treinamento de 2 dias, onde o primeiro dia a gente só fala do ser humano. Nós não falamos em vendas no primeiro dia. Ok. Onde a pessoa vai se descobrindo em muitas coisas e vai entendendo algumas coisas internas, alguns bloqueios, algumas crenças que estão fazendo com que ela não seja um matador. Né? Muitas vezes a pessoa tem autossabotagem. Autossabotagem, essa é a palavra. E quando enquanto está aquele ambiente assim, não, teve treinamento, não mostrou o produto, está tudo bem. Exato. Aí começa a colocar lenha na fornalha, né? E cobrar as metas. Sim. E às vezes é aí que a pessoa acaba travando. Trava porque ela não se enxerga alcançando aquilo. Ou né? uma pessoa que, sei lá, não acostumou a ser cobrada, ela não nasceu para ser cobrada. Exato. Então, dos resultados, né? E as empresas vivem de resultados. Exato. Então, muitas vezes eu falo para as empresas assim, até eu estou falando do ponto de vista não humano, né? Sim. É resultados e não esforços. Uhum. Não adianta chegar em outubro, novembro, dezembro, que está o fechamento, chegar e falar, olha, eu trabalhei sábado, domingo, eu fiquei de noite fazendo relatório, não sei o quê, mas para a empresa o que vale é o resultado. Exatamente. Entendeu? Não é essa parte romântica ou assim, pessoal que é para justificar. Sim. Né? Tem que ir atrás do resultado. Exato. Eu costumo dizer, Kenji, sem desmerecer qualquer função, qualquer profissão, Perfeito. eu costumo dizer até para brincar com isso que se trabalhar muito fosse o resultado positivo, Sim. pedreiros seriam milionários. Exatamente. Né? E por que não são? Né? Porque não é o fato de trabalhar muito, mas você tem uma estratégia, você saber delinear um planejamento e segui-lo. Sim. Porque muitas pessoas criam, tem aquela síndrome do virada de ano, né? As pessoas acham que para você estabelecer metas, você só estabelece quando vira o ano. E aí você escreve a listinha famosa, né, das suas metas para o ano. E às vezes nem lê. E você guarda na gaveta. Exatamente. Você guarda na gaveta e esquece daquilo. E quando chega o mês de maio, mais ou menos, você fala, poxa, não consegui nada ainda. Né? E por quê? Né? Porque, poxa, nós temos ferramentas antigas, da década de 70, Peter Drucker fez a ferramenta SMART, né? Exato. Que a forma que você planeja a sua meta, as relevâncias que ela tem que ter, as questões, os quesitos que aquele planejamento tem que ter para que realmente seja efetivo.
Sim. Um acompanhamento, né? Eu costumo dizer que tem que casar com as suas metas. É. Você tem que colocar ela em lugares visíveis e sempre sonhar com aquilo e ver se o planejamento e as métricas, né? Não somente a métrica de resultado, do fato em si, mas as métricas de acompanhamento. As empresas e as pessoas, elas pecam justamente nas métricas, né? A métrica de resultado, que eu preciso ter 300 vendas no mês, mas e a métrica de acompanhamento diário, semanal, para você fazer as correções, né? Que de repente um PDCA traz aí para você fazer aquilo de uma forma mais proativa. Então, é a forma de estabelecer metas e acompanhá-las e ter o vendedor tem que ter aquela paixão do desafio, né? Então, e muitas vezes, o que ocorre assim no dia a dia, né? São colocadas essas metas para as pessoas, quando o processo normal é engatinhar, andar e correr. Então, as empresas já contratam essa pessoa sem ainda ter falado os produtos e serviços que a empresa tem que oferecer. Exato. E já começar a cobrar resultados. Porque aqueles 90 dias de contratação, de experiência lá, passa muito rápido. Exatamente. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio nisso daí também, senão a pessoa se sente derrotada ali nos 90 dias e é complicado. Você tocou num ponto fundamental, né? Eu vejo 4 competências essenciais para um bom vendedor. E a primeira que eu enxergo nela é o conhecimento da oferta. Você precisa conhecer de uma forma profunda aquilo que você vende, o produto Sim. ou o serviço. Você tem que entender cada meandro que tem dentro daquilo que você está oferecendo, para que você ganhe a credibilidade do seu cliente, para que você tenha que ele tenha a confiança que você é um especialista naquilo que você vai oferecer. Porque antigamente, antes da internet, né? Sim. Nós tínhamos... Você ia no mercado, por exemplo, e você ia comprar, você via a prateleira lá de macarrão. Então, você tinha 1, 2, 3, e você comprava aquilo ali sem ter nenhum problema. Hoje, você vai no mercado e você tem diversas, enormes... Sim, a competitividade. E você não sabe qual comprar, você fica indeciso. Aí, normalmente, você liga para casa, para sua esposa, para sua mãe e fala, olha, qual que eu compro? E a mãe é especialista. Exato. Então, você confia. Então, o referencial dela, né? Exatamente. Isso. Você tem um referencial ali onde você vai buscar uma consultoria, vamos dizer assim, para comprar a marca correta. Se você traz isso para o mundo das vendas, hoje o cliente ele tem muito poder, porque ele conhece tanto quanto ou mais que o vendedor, Exato. que a internet trouxe isso. Sim. Mas por outro lado, ele precisa escolher dentro de uma demanda muito grande, de uma oferta muito grande, quero dizer. Então ele precisa de um especialista que indique, olha, este é o melhor por conta disso, tem uma profundidade naquilo que ele vai vender. Isso traz uma efetividade para a venda. E também todas as vezes que alguém ao redor dessa pessoa precisar de algo, quem que ele vai lembrar? Sim. O especialista. Ô, João, e muitas vezes o profissional que ele vai se vender, ele não faz uma preparação. E aí é um problema. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala, não, eu tenho 1 hora para conversar. Bom, só que, por exemplo, se ele vai ter uma conversa com o presidente da Coca-Cola, ele não vai poder ficar falando 1 hora lá. Exato. Quanto custa a hora desse presidente da Coca-Cola? Entendeu? Exato. Ou, assim, a pessoa se dá o luxo de chegar 5 minutos atrasado. Quanto custa a hora daquele profissional, né, da empresa? Então, tem algumas coisas assim, básicas. Nós a gente chega, mas eu tinha fila no estacionamento. Tivesse chegado antes. Exato. Né? Mas eu não sabia que ia ter greve hoje, não sei o quê. Tudo. Quer dizer, hoje não tem muita desculpa para poder principalmente o atraso. Exatamente. Hoje, muitos vendedores eu vejo brincando com essa situação, inclusive, né? Chega atrasado e fala para o seu prospect ali, o seu futuro cliente, fala, foi um atraso técnico, a gente está em São Paulo, né? Isso é muito mal visto hoje. É mal visto, é muito verdade, mal visto, né? Aquele vendedor antigo, né, que é acostumado a dizer, vende a mãe para não entregar, né? Brincando. Aquele esperto, né? Aquele que vendia com a lábia. Não tem mais um mercado para ele. Não existe mais mercado para ele. Então, o que é fundamental para o vendedor é disciplina, planejamento. Sim, exato. Conhecer a empresa, o roteiro, a rota para chegar até lá, quanto tempo você vai ter disponível, quais são os interesses fundamentais que você vai oferecer ali, qual a necessidade da empresa. E se, por exemplo, você fala para a secretária,
quanto tempo que eu vou ter lá? Exato. Ah, não, mas deixa o aberto. Tá bom, mas quanto tempo normalmente dá o fornecedor? 20 minutos. Você tem que saber, em 10 minutos você tem que vender. Com certeza. O resto você toma um café, conversa outras coisas. Exatamente. E você tem que ter o poder da síntese. Exatamente. Né? Porque às vezes acontece um imprevisto com um CEO muito ocupado. Olha, eu vou ter que encerrar aqui. Quanto Sim, você usou naquele tempo se for já? chamado para um telefonema ou para uma reunião urgente, Pronto. muitas vezes você não tem a oportunidade de ter uma outra segunda Exatamente. É porque você fica, às vezes, meses tentando uma oportunidade. Exato. Aquilo é uma preciosidade. Sim. Né? Então, você tem que ter o poder da síntese também para passar exatamente aquilo que ele quer ouvir, qual a necessidade que ele tem. Para você suprir a necessidade. Perfeito. Né? Poxa, eu gostei que você deu exemplo ali do mercado, né, dos macarrões, e tem que realmente ouvir o cliente. Teve uma ocasião, por exemplo, que teve uma empresa de margarina que ela começou a ver que ela estava perdendo vendas no Nordeste. Uhum. Então, foram fazer pesquisa com as donas de casa, que ficavam perto das gôndolas, e preço similar. Né? Falei, escuta, por que você não pega essa daqui? Não, porque ela não tem sal. Não, está escrito aqui com sal. Mas sal é muito barato. Essa daqui põe mais sal. Isso daí não tem sal. Então, como a demanda exigia, então, para o resto do Brasil, tinha a produção, Sim. mas tinha uma produção separada só para o Nordeste. Você tem que fazer isso. Sim, muitas vezes nós temos certeza, que customizar de acordo com o tipo de cliente que nós vamos fazer. Certeza. Não pode ser aquela regra fechadinha, Exato. Quadradinha. Não. A época dessa regra fechada foi há muito tempo Foi, atrás. exatamente. Hoje essa... A parte da arrogância já acabou, Exato, né? Da soberba. Exatamente. Nós temos que nos adaptar com... inclusive, assim, a máxima antigamente era assim. Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Exato. Mas hoje a máxima é assim. Tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. É exatamente isso, Kenny. Eu costumo dizer assim, que você não tem mais que ter o foco no cliente. Isso. Você tem que ter o foco do cliente, exatamente. Você senta na frente de um cliente para negociar com ele, mas na verdade, metaforicamente falando, o ideal é você sentar ao lado dele e olhar para onde ele está olhando, para ver com as lentes dele, né, com o olhar dele, para ver a real necessidade que ele tem. Sim. Hoje sentir que está do lado, né? Do lado. Tem que ter simpatia, tem que ter essa, como você me disse na nossa conversa anterior, a questão do ganha-ganha. Sim, né? Exatamente. Ninguém precisa perder para o outro ganhar. Né? Eu acho que o ganha-ganha ele traz acabou aquele negócio do levar vantagem. Exato, exatamente. E esse ranço ainda continua ainda nos vendedores. Sim. Né? Ainda esse ranço brasileiro, né, que a gente tem. Até tínhamos propagandas antigas, né, de levar vantagem. Então, o que realmente é levar vantagem? Então, quando você entra no processo de coaching das vendas, a pergunta é fundamental, né? Então, você fazer o vendedor entender essa vantagem, ela vai até onde? É realmente uma vantagem, mas isso a curto, médio ou longo prazo? Sim, exatamente. Aí você quer ser o cliente para quanto tempo? Você quer ser visto no mercado de que forma? Um mercado que hoje é uma aldeia global. Antes você ficava preocupado com o seu concorrente do lado. Hoje você se preocupa com a China, com a Europa. Os seus concorrentes estão no mundo inteiro. Então, a preocupação em você ter uma visibilidade de ética, de empatia mesmo com os seus clientes é fundamental hoje para um trabalho de sucesso em vendas. Uma carreira em vendas, sim. Na verdade. E antes, a pessoa acabava se escondendo. Mas hoje, é assim, nós somos cidadãos do mundo. Exato. Então, faz uma coisa errada lá, todo mundo fica sabendo muito rapidamente. Sim, exatamente. Uma das competências das 4 que eu falei vai nessa linha também, que quando acontece algum problema com o seu cliente, um erro, alguma coisa, o que você faz? Né? Qual a sua postura? Você some ou você põe a cara lá e vai ao lado dele ali, vamos resolver esse problema, vamos solucionar, faz o pós-venda, vai no gerente, vai no saque. Isso, tudo tem que ser o preço. Exato, exatamente. Mas você resolvendo, muitos vendedores acham que quando dá um erro, você se queimou no mercado. Sim. E na verdade não é bem assim. Quando você se coloca ao lado do cliente e fala, nós erramos, vamos corrigir isso, você consegue muitas vezes reverter, na maior parte das vezes, reverter esse processo. Porque é o seguinte, as empresas buscam soluções. Exato. Ele não quer continuar com o problema.
Exatamente. Né? Se você ajudar a buscar uma solução, é o que ele fica Com contente. certeza. Aí você some, Sim. o cliente te procura, vai ligar no saque, o saque não tem a linha do raciocínio do que aconteceu, que você é a ponte, o vendedor é essa Exatamente, ponte, né? Então, fragiliza demais a relação É. e você não prospera desse jeito. Isso. E o interessante é que o vendedor, ele é responsável pela cadeia toda. Com certeza. Então, não adianta falar, mas não entregou porque a logística é ruim. Não, aí você tá falando, você está vendendo até negativamente Com certeza. a empresa. Então, assim, os prazos têm que ser cumpridos. Com certeza. Plano B para aquela solução. Então, você, por exemplo, oferece remédios para um hospital. Fala, quebrou a Kombi. Não, você dá um jeito, pega a Uber, dá um carro, você tem que entregar lá. Depois você vai sair mais caro, mais barato, é outro problema que tem que resolver. Né? É outra análise. Essa questão do custo caro é muito curto prazo. Exatamente. O vendedor tem que ter uma visão de longo prazo. Exato. Hoje, de repente, você empatou por conta de um processo que não deu certo, sim, mas você manter a fidelidade do seu cliente. Porque se ele deixa de ser cliente, aí que você não tem mais você não tem a mais. continuidade. Exatamente, com certeza. Bacana. Tem uma rede de hotéis que os clientes iam até o hotel e teve um cliente que ele gostava de charuto. Então, ele pediu para a camareira que deixasse, ele fumou uma parte do charuto, deixou ela falou, gostaria que você deixasse esse charuto aqui quando você fizesse a limpeza. E a camareira muito bem treinada, quem fala que uma camareira é vendedora, né? Não é a função, mas ela era muito bem treinada. E o hotel tinha um processo dentro do planejamento. O que eles fizeram? Tiraram aquele charuto e colocaram um novo. E a camareira ela tinha a responsabilidade de colocar o perfil do cliente. Então, quando ele se hospedou em outro hotel da mesma rede, em outra cidade, quando ele chegou lá, tinha o charuto dele. Puxa vida. Né? Então, assim... Fidelizou, né? Ele ficou maravilhado. Então, hoje não adianta você simplesmente ser bom. Né? Você tem que superar as expectativas do cliente para fidelizar. Justamente por conta dessa concorrência tão grande que a gente tem. Então, você tem que sempre ter a excelência, tem que sempre superar. E, para isso, você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa se conhecer, você precisa ter confiança. Que dentro da venda, a gente fala muito em ser positivo, né? Otimismo. O otimista, ele não necessariamente ele tem autoconfiança. Porque o otimismo, ele é você ter uma mentalidade positiva. Mas a autoconfiança, ela faz com que você, num momento difícil, você supere aquilo. Né? Então, são coisas diferentes. São competências diferentes que tem que ser passado para o vendedor num treinamento. E normalmente a gente não enxerga isso fora do coaching. Né? É verdade. Esse aprofundamento. Ô, João, nós estamos nos instantes finais, eu espero que você volte outras vezes, uma verdadeira aula aí que você está dando. Muito obrigado, muito obrigado. E queria que você deixasse seus contatos. Ok. Bom, o meu contato do celular é 11 98311 2580 e nós temos o Facebook e o Instagram também, que é Sinai Consultoria. Ok. Sinai com S, né? Tá. Sinai Consultoria. Perfeito. São os nossos contatos. Tá ótimo. João, Muito prazer obrigado. enorme revê-lo e Prazer muitas foi meu. felicidades aí. O mesmo para você. Tá bom. Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional, João Lago, nós finalizamos mais um programa Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.